Olá, minha gente, tudo bem para vocês? Olha, eu tô gravando esse vídeo porque tá chegando muitas perguntas para mim sobre a questão da fraude nas Americanas, né? Nas lojas americanas. Bom, o que eu, do ponto de vista do direito do trabalho e das sucessões, podemos dizer? Primeiro, não sou especialista em direito tributário, eh, portanto, eu não posso falar muito da questão relacionada à fraude, porque também não sou especialista em direito penal. Bom, mas do ponto de vista dos empregados, o que que isso resulta? Primeiro que a gente tem que considerar o seguinte: se as lojas americanas ou o grupo inteiro que compõe a marca Americanas pediu recuperação judicial, obviamente que aqueles processos em andamento, que já tem cálculo, que já tem valor, né, vão poder entrar na proposta de parcelamento que certamente o síndico ou o administrador vai propor. Vai ter uma reunião, vai ter uma assembleia, vai propor um parcelamento, obviamente com uma redução de valores, e aí esse crédito, que se já houver um crédito líquido, vai ser habilitado e receber de forma parcelada, ou da forma que for aceito, ou não ser aceito esse valor. Bom, isso para aqueles processos ou dívidas em andamento. E a situação dos trabalhadores que estão trabalhando, aqueles trabalhadores que estão empregados? Esses, minha gente, e nada altera. Porque se a empresa ou se as lojas estão em funcionamento e esses empregados estão recebendo os seus salários normalmente, isso não afeta em nada, porque o contrato está intacto. E aí, quais são as obrigações contratuais? A primeira obrigação e a mais importante obrigação do empregador é pagar salário, vamos lembrar disso, e dar o trabalho. Se isso tiver acontecendo, né, essas duas obrigações básicas de um contrato, elas estão sendo observadas. Ok? Então não há que se falar em rescisão indireta do contrato. Bom, se o empregador não estiver pagando o salário de uma determinada loja, de um determinado ou lojas do mesmo grupo, aí sim caberia a rescisão indireta do contrato, devidamente previsto na CLT. E o que é essa rescisão indireta do contrato? É aquilo que a gente diz, a justa causa do empregado contra o empregador. Não, mas professora, como assim? Como que o empregado dá justa causa contra o empregador? Na verdade, não é bem uma justa causa, né? Tem essa conotação. O empregado pode se afastar do trabalho, porque a principal obrigação não está sendo cumprida, ele precisa trabalhar, precisa sobreviver, precisa pagar suas contas, e ele entra imediatamente com uma ação, porque o 483, parágrafo, a linha D, algum parágrafo lá terceiro, se não me lembro de cabeça, vai permitir que ele se afaste e entre com a ação, postulando a resolução do contrato. Em que consiste essa resolução? Dizer assim: olha, doutor juiz, o empregador não está cumprindo a principal cláusula contratual, não está me pagando. E com isso, eu quero finalizar meu contrato por culpa do empregador, porque ele não está pagando o meu salário. Bom, e aí o processo vai ter a prova, produzir prova, obviamente, a prova é do empregador, de que ele está pagando, é uma prova documental, por óbvio, e se essa prova não existir, induvidosamente, que o juiz vai decidir pela finalização do contrato, que se chama resolução nesse caso, por culpa patronal. E quais as consequências? Quais os resultados materiais disso? As parcelas ditas da rescisão, que nesse caso nem são resilitórias, as parcelas ditas da rescisão, aviso prévio, férias, 13º, saldo de salário, levantamento do FGTS e também levantamento aí com a multa dos 40%. Discute-se nesse caso se terá a multa do artigo 477 da CLT. Entendo eu que sim,
porque essa multa ela consiste no atraso das parcelas resilitórias. E mais, tem a multa do 467, que é 50% dos valores da rescisão na primeira audiência, se lá não forem pagas. É também uma dúvida, eu entendo que é devido, porque o empregador ele pode, no momento da audiência, quitar essas parcelas, principalmente se ele não produziu a principal prova dele. Qual é a principal prova dele? Provar que efetivamente ele pagou aquele salário. Não pagou aqueles salários é a maior violação às cláusulas do contrato. Mas, obviamente, minha gente, que a gente está falando de cláusulas principais, mas teriam aquelas outras cláusulas, né? Será que está tendo trabalho? Será que está dando trabalho? Será que o empregador alterou o contrato, reduziu o número, por exemplo, de empregados e alterou o contrato com relação às funções daquele trabalhador? Tem uma série de situações aí que podem envolver uma empresa que está numa situação dessa. Portanto, volto a dizer, eu não posso falar qual a natureza da fraude, eu sei que isso está na mídia, eu não posso falar muito aí sobre a questão se é recuperação judicial ou se ele já está em processo de falência, seja da forma que for, qual dessas figuras jurídicas aí, o fato é que se o trabalhador está com seu contrato em vigor, ok, desde que ele esteja recebendo, desde que a coisa esteja fluindo, ele, por enquanto, não há o que fazer. Agora, por óbvio, vamos usar aquela expressão, se a empresa está muito mal das pernas e é uma tragédia anunciada que ela vai fechar e esses empregados vão ficar literalmente a ver navios sem receber, talvez aí já tenha um prenúncio, será que o fundo de garantia está sendo recolhido, depositado? Será que a previdência social está sendo paga? Esses indícios aí de que pode finalizar um contrato sem recebimento de nada, os empregados podem ficar atentos, pode procurar o sindicato de classe, pode procurar um advogado particular para, quem sabe, já fazer uma medida cautelar, uma ação cautelar, uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, vai ter que fazer essa análise aí para poder não chegar a um ponto de que não fiz nada, esperei acontecer, e o direito não socorre muito a quem dorme, vamos lembrar disso daí. Bom, eu espero que eu tenha, nesse breve espaço de tempo, esclarecido alguma